Colossenses capítulo 3, verso 13. Amém? O texto assim expressa: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Eu li na NVT, agora eu vou ler na revista atualizada, e nela que eu vou estar pregando. É um pouquinho diferente, mas trará uma compreensão maior do texto. Suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Pai querido, não temos palavra para expressar o seu grande amor, Pai amado, para conosco. Vendo o primeiro cântico, Senhor Deus, depois logo em seguida em Romanos 8, o qual diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E já nesse cântico final, falando da volta de Cristo, tudo isso é movido pelo amor. Por isso, Pai, as atribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo há de ser revelada. Pai, que alegria ver a expressão de cada uma das jovens se expressando diante de Deus, adorando ao Senhor com alegria e singeleza de coração. E da mesma forma, vendo o seio da igreja nesta adoração, dessa expressão de adoração, porque o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas, Pai querido, eu peço ao Senhor, diante do tema o qual estaremos trabalhando nesta noite. Por isso, Pai, eu peço que leva cativa a nossa mente, ao nosso coração, ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, fala conosco, Pai, porque tudo isso aconteceu. Todo o amor que nós alcançamos foi porque o Senhor nos perdoou. E assim, Pai, porque o Senhor tem nos perdoado, nós fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça. Pai, que esta palavra não somente caia na mente, caia no campo do conhecimento, mas que desça ao coração, transformando vida para o louvor da Tua glória. Pai, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-me, Pai, a ser fiel à Tua palavra. E prepara o meu coração, cada coração e mente nesta noite para receber a Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar, querido irmão. Alegria estar com os irmãos à noite. Eu tenho vindo mais pela manhã, mas também atendendo o Ministério Augusta. Mas durante os dias eu estou aqui, terça, quarta e quinta. Se você precisar falar com o pastor, entre em contato ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. É só entrar previamente antes, que eu poderia estar agendando com você. E a você, querido irmão, seu ministério, precisando de ajuda também, estou para estar te ajudando, através do ministério do qual o Senhor nos confiou para esse tempo. A grande ideia do texto, a mensagem que expressa a verdade desse texto é: o ato de perdoar não depende do outro, mas sim agir em obediência ao mandamento de Deus. Quero trazer como tema dessa mensagem: perdoai uns aos outros. Queridos irmãos, que tema tão propício para esse momento da ceia do Senhor. Porque se nós estamos aqui reunidos, aguardando a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é porque um dia Ele deixou uma promessa em Gênesis 3,15. Ele iniciou essa promessa em Gênesis 12. Ele concretizou essa promessa em Atos capítulo 4, verso 4. E agora nós estamos vivendo o último capítulo desta promessa. Talvez o último episódio. Porque a última coisa que falta Deus cumprir de tudo que Ele prometeu é a sua vida.
Portanto, irmãos, é importante pensarmos sobre este tema: perdoai uns aos outros. Tratar sobre o tema perdão é um assunto muito delicado para o pastor, para os líderes de ministério, para os departamentos, para a equipe de louvor, para o departamento das crianças, os cursos, tudo aquilo que envolve pessoa. Talvez se eu pedisse ajuda aos líderes aqui, disse, por favor, me ajude, quem gostaria de compartilhar com a igreja a forma que você lida com isso no seu ministério, no seu grupo de louvor, de que forma você lida? Talvez alguém poderia falar, pastor Mateus 18, ótimo. Entretanto, queridos irmãos, para esse momento eu quero pensar na forma que o apóstolo Paulo tratou deste assunto. Creio que a melhor forma de tratar o assunto na questão do perdão e outros assuntos estão nas palavras do apóstolo Paulo. Por isso eu peço que vocês mantenham a sua Bíblia em Colossenses, no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, apenas 4 capítulos. Nós vamos trabalhar em cima deles para que vocês possam compreender a importância desse tema. O apóstolo Paulo, ele trata de maneira específica todos os assuntos referentes àquilo que ele aborda na carta aos Colossenses. E quando eu estava estudando essa mensagem, confesso que eu fiquei pensando na vida do pastor, mas aí meu âmbito também se ampliou na vida dos líderes, na vida daqueles que conduzem os grupos, na vida daqueles que dirigem à frente, estão à frente de algum grupo. E eu comecei a pensar, então, o apóstolo Paulo me dá uma ajuda primordial, porque olha como ele considera todos os assuntos a serem tratados em qualquer momento, inclusive no âmbito familiar, porque a questão de perdão não está relacionada somente à igreja, mas todo o âmbito, no âmbito estudantil, familiar, como também no setor de trabalho. Colossenses capítulo 1, verso 24 e 25, assim ele expressa: regozijo-me agora que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está consciente do seu dever de estar liderando. E ele continua no capítulo 2, verso 1 a 6. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, aqueles ainda que não conheceram pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém nos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente contra o corpo, contudo em espírito sou composto, regozijando-me vendo a mesma ordem, a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo, como pois recebeste no Senhor Jesus, assim andai nele. Aqui nós vamos, apóstolo Paulo, consciente também do seu dever junto à sua igreja, no cuidado, nas orações. Agora o que me chama a atenção é o que o apóstolo Paulo fala no verso 6. Querido irmão, quer tratar qualquer assunto no seio da igreja, quer tratar qualquer assunto no grupo ao qual você está liderando, quer tratar qualquer assunto, perdão, qualquer outro assunto, inclusive no âmbito familiar, olha o verso 6. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus, assim também andai nele. Quando eu me disponho a andar, seguir os passos de Jesus, em Jesus, e ensinando o grupo a caminhar com Jesus, nós temos soluções para todos os problemas, inclusive a questão do perdão. Por isso, a questão do perdão está diretamente relacionada a seguir
as orientações de Jesus e da sua palavra. E aí é uma coisa que vai quebrar algum paradigma, porque nós não entendemos perdão assim. Muitas vezes nós entendemos que perdão é sentimento, perdão é momento, perdão depende da pessoa, perdão depende do momento, da situação que eu estou vivendo, no meu bem-estar. Entretanto, não é isso. Assim como recebeste do Senhor Jesus, assim também andarei. Agora, queridos irmãos, quando nós vemos o apóstolo Paulo tratando esse assunto do perdão com esta igreja, a primeira coisa que vem na nossa igreja, com certeza é uma igreja fraca. Com certeza é uma igreja que não está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Com certeza é uma igreja que ainda é menina na fé. Com certeza é uma igreja, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 1, que diz que eu não pude tratar com alimento sólido, mas com leite, porque ainda não podeis receber alimento sólido. Normalmente nós pensamos assim. Normalmente nós pensamos que pessoas que tratam, que vivem na dificuldade de liberar perdão, normalmente pensa que isso vem de crente fraco. Não. Queridos irmãos, o problema de perdão não é somente aquele irmão que você acha que é um irmão fraco na fé. Não. Paulo está tratando de perdão com uma igreja que é uma igreja que está em grande potencial de crescimento. Olha a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 1, nos versos 3 a 5, diz que era uma igreja firmada sua fé em Cristo. É uma igreja que vivia o amor. É uma igreja que estava firmada na esperança da vida eterna. Como nós cantamos aqui, nós cantamos desde o início sobre a fé em Cristo, sobre amor, e o último canto fala da esperança firmada na vida eterna. Essa igreja vivia desta forma. O verso 6 do capítulo 1 diz que era uma igreja que, ao ouvir a mensagem, ela frutificou, ela cresceu, ela alcançou, como o termo qual nós já trabalhamos nos anos anteriores. Agora, dos versos 9 a 10 do capítulo 1 diz que essa igreja buscava ser cheia do conhecimento da sua vontade, com sabedoria, inteligência espiritual, e que buscava andar dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, é uma igreja operante, é uma igreja vibrante, é uma igreja que cresce e que está avançando. Aleluia, amém. Essa é a igreja que o apóstolo Paulo está falando sobre o perdão. E, queridos irmãos, quando nós continuamos ainda nos capítulos seguintes, estou brigando aqui com a minha folha, está ruim. Irmãos, quando nós olhamos essa igreja ainda nos capítulos seguintes, Paulo prossegue então nos seus ensinamentos, identificando também essa igreja. Capítulo 1, no verso 13 e 14, diz que essa igreja destacava na obediência de Jesus ao realizar sua obra redentora, o qual morreu pelos nossos pecados, o qual por ele fomos remidos. Também no verso 1 ainda, no capítulo 1, do 15 a 23, destaca a soberania de Deus, Criador de todas as coisas. Então esta igreja tinha pleno conhecimento disso. No capítulo 1, 24 a 2,7 diz que falava da sua missão, do interesse pela igreja, o progresso da mesma no ponto de vista espiritual. Paulo também adverte essa igreja sobre falsos ensinos, a necessidade de vencer o pecado. No capítulo 3, Paulo fala da união desta igreja, uma igreja operante com o Cristo glorificado. E Paulo me fala isso, por isso é preciso abandonar o pecado. Agora, queridos irmãos, depois dessa introdução, mostrando o perfil desta igreja operosa, Paulo vai perguntar agora sobre o perdão. Eu quero que vocês vejam o slide agora, para que você veja como Paulo trata o assunto do perdão. Muitas vezes nós queremos enfiar de goela abaixo. Você precisa perdoar. Não, se você é de Jesus, você tem que perdoar. Queridos irmãos, o perdão vem através de uma consciência.
um mandamento que Deus nos deixou. E quando eu tenho consciência, eu obedeço. Se eu tenho conhecimento da palavra, e se eu desprezo o conhecimento da palavra, desobedecendo a palavra, eu tenho que entender que eu não estou seguindo a palavra. Aqui vocês podem ver, infelizmente cortou um pouquinho ali. Aqui no canto é Colossenses capítulo 3, 2, capítulo 3, 13, 3, 14, 3, 15 e 3, 15. O assunto qual estamos tratando está exatamente em Colossenses capítulo 3, 13. Mas como o apóstolo Paulo trabalha esse assunto? Primeiramente, ele mostra que antes de entrar no assunto do perdão, ele diz que a vida precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Olha o verso 12: revestido, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de estranhos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui Paulo está dizendo que a igreja precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E qual o fruto do Espírito Santo? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É interessante que na abertura do culto, o irmão orou: Pai, que nós sejamos aquele que esteja vivendo em amor. Isso significa que perdoar exige ter uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, é interessante como o apóstolo Paulo trabalha essa questão. Ele não entra diretamente, mas ele faz um preparo, ele mostra a qualidade, o perfil da igreja, uma igreja operante. E agora no verso 12 ele trabalha nessa questão. E agora, aqueles irmãos, no verso 14, ele fala que é uma vida revestida do amor de Deus. É sobre tudo isso: revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Passa o seguinte. Olha o que diz então o texto lá em 1 João capítulo 3, verso 16: assim como Cristo deu a vida por mim, nós precisamos dar vida um pelos outros. Parafraseando o texto, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar vida um pelos outros. Então, queridos irmãos, ao irmão que consegue perdoar, ele tem que compreender, primeiramente, que tem que ter a vida cheia do Espírito Santo. Em segundo momento, perdoar exige que apliquemos o mandamento do amor. Na ceia anterior eu preguei sobre o amor, o perigo de quando o amor se esvazia o seio da igreja. E qual o resultado disso, meu irmão? Pode bater. Qual o resultado? A paz. Ou seja, uma vida em obediência ao mandamento de Deus, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vos fazei também. Ou seja, quando eu ando cheio do Espírito Santo, deixo minha vida ser conduzida pelo Espírito Santo, quando eu sou revestido do amor de Deus, eu tenho paz. E como resultado, eu perdoo o outro. É interessante, queridos irmãos, que Paulo não entrou diretamente na questão do perdão. Primeiramente ele fala: você tem que ser cheio do poder do Espírito Santo. Você tem que viver o mandamento do amor. E o resultado é a paz quando você perdoa. Porque, irmão, não tem como. Eu estava estudando esse texto, confesso, irmãos, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, tenho procurado entrar num tempo de entendimento, porque eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de buscar intimidade com Deus. E o quesito perdoar é algo que traz danos para a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, partindo então desse princípio, pode até deixar na tela, ou pode tirar, nós vamos agora entrar no texto. Porque vocês estão agora diante de um texto de uma igreja operante, uma igreja que atua, uma igreja que tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, mas uma igreja que precisava trabalhar na questão do perdão. Por isso que o apóstolo Paulo prepara esse momento
levando a igreja a entender que ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, levando a igreja a entender que ela tem que ter uma vida revestida do amor de Deus, levando a igreja a entender que quando ela perdoa, ela tem como resultado a paz. Voltemos então, queridos irmãos, ao texto. O texto diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também vós. Assim fazeis vós também. O perdão, verso 13, na parte A somente. O texto aí nos ensina que o ato de perdoar não depende do outro. Olha o que diz o texto: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Obrigado. A palavra suportar no grego significa ter paciência, sofrer, aguentar, no meio manter-se ereto, firme. Mas por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Porque quando eu perdoo, é como se eu estou perdendo. Eu estou sendo injustiçado, abandonado, enganado. Por que eu vou perdoar? Quem está perdendo sou eu. Perdoar é perder. Por isso é mais fácil ficar isolado. Perdoar transmite a ideia de que eu estou errado. E sabe qual é uma dificuldade, irmãos? As pessoas que mais temos intimidade são as pessoas que mais irão cometer, terão maior possibilidade de falhar conosco. Não podemos nos iludir com isso. A pessoa que mais conhecemos, que mais amamos, ela irá falhar conosco. É mais fácil ela falhar com você do que com o estranho. Por isso, queridos irmãos, precisamos perdoar. Agora, por que a necessidade do perdão? Perdoar é um dever. Lucas 17, de 1 a 10, os discípulos estavam questionando a Jesus, pedindo que Jesus desse a eles mais fé para perdoar. E Jesus fala assim: perdoar não é fé, perdoar é obediência. Também, queridos irmãos, a falta de perdão traz morte emocional, que pode resultar em morte física. Perdoar abre portas. Agora, por isso o perdão deve ser aplicado mesmo quando nos sentimos injustiçados, abandonados, enganados. Porque perdoar é cura. Quando liberamos perdão, somos curados. Não perdoar pode causar morte emocional e bem culminar uma morte física. E a questão mais séria é que não perdoar afeta aqueles que estão ao nosso lado. Por isso o perdão deve ser aplicado mesmo quando sentimos injustiçados. Agora, queridos irmãos, diante desses argumentos iniciais, confesso que alguns nem mudaram de ideia, estão no mesmo pensamento. Pastor, para mim não fez diferença nenhuma. Confesso, se você tivesse falado só isso para mim, também eu ficaria pensativo, caso eu tivesse problema de perdoar. Porque esses argumentos que eu falei, você já está cansado de ouvir. Todos nós sabemos que é difícil perdoar quando somos injustiçados. Por isso, irmão, eu estou usando a versão da NVI, não da NVT. Porque na parte B do versículo, juntamente com a primeira parte, traz o ensinamento mais precioso, porque precisamos perdoar.
Na parte B diz que o ato de perdoar exige uma obediência ao mandamento de Deus. O texto diz: se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu creio que todos nós já ouvimos esse versículo. Agora, por que nós ainda temos dificuldade de liberar perdão? Eu quero que vocês fiquem atentos, realmente, que a mente e o coração de vocês sejam cativos, porque, queridos irmãos, há um ensinamento a respeito do mandamento do perdão, e eu tenho plena certeza que você poderá até não praticá-lo, mas a sua consciência irá lembrar deste momento. O texto diz: se alguém, aqui é um pronome definido, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer um que porventura não compreenda ou não deseja obedecer este mandamento, ou que precisa obedecer o mandamento do Senhor. E este mandamento está firmado no dever de obedecer. Olha que diz o texto: assim como, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, assim farei vós também. Interessante que a palavra no grego aqui está de acordo, ou seja, com a maneira que o outro fez, é o mesmo grau, é a mesma intensidade, é a mesma forma, é agir da mesma forma que Cristo agiu. Essa é a intenção da palavra no seu original, ou seja, assim como, esse assim como não é um assim qualquer, é exatamente como Cristo fez, da mesma forma que Cristo fez. E, queridos irmãos, é importante observarmos agora as duas palavras. Nós precisamos perdoar, perdoando, assim como Cristo perdoou. Agora, sabe qual a raiz das duas palavras? É a palavra graça. No grego, as duas palavras têm como raiz a palavra graça. E o que é graça? A palavra charis. O que é graça? Graça significa estender o favor gratuitamente para conceder o perdão. Favor que cancela, é usada para Deus dar sua graça ao perdão. Graça significa literalmente exercer graça, mostrar favor livremente, voluntariamente, se baseia em qualquer mérito, sem qualquer mérito daquele que recebe a graça. Então, as duas palavras, perdoando e perdoou, está alicerçado na palavra graça. E aqui começa a necessidade de pensarmos nisso, porque perdoar é manifestar a graça de Deus. Agora, há dois provérbios que é apresentado no início do texto, diz: suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Apesar de ser a mesma palavra no português, a primeira palavra não é um pronome, é um pronome pessoal, mas a segunda palavra é um pronome reflexivo. O que é isso? Onde o sujeito pratica a ação em si mesmo. A primeira palavra, uns aos outros, está relacionada uns aos outros, mas a segunda palavra que fala o perdão, eu tenho que aplicar em mim mesmo. Eu tenho que fazer, assim como Paulo falou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A mesma palavra, ou seja, quem tem que perdoar sou eu, é eu mesmo, é partir de mim. Eu não tenho que esperar o outro. Está entendendo a profundidade que é a questão do perdão? Perdão não é simplesmente um sentimento, perdão é compreender que a raiz dessa palavra é graça de Deus, e que a graça de Deus nos alcançou. Então, quando eu me coloco a perdoar, eu tenho que perdoar baseado na palavra, e é uma atitude que tem que partir de mim. Eu não posso esperar que o irmão Edivar me procure para que eu possa perdoá-lo. Eu preciso perdoá-lo, independente da reação dele. Está entendendo, queridos irmãos? Há muitas pessoas que não conseguem perdoar, seja no âmbito da igreja, no âmbito familiar, principalmente marido e mulher que não se perdoam, pai e filhos, entre irmãos, no trabalho, porque acham que perdoar é sentimento. Perdoar é obediência a Deus, perdoar é um mandamento, e a palavra no original, a sua raiz, é a palavra graça, favor e merecido. Se eu deixo de perdoar, eu estou
recusando a graça de Deus que eu recebi do Senhor. E o provérbio aqui mostra, aliás, o pronome mostra que é reflexivo, tem que partir de mim, eu que tenho que fazer, tem como principal objetivo transformar-me. Paulo está nos ensinando que o cuidado do outro passa pela necessidade do cuidado de si mesmo. Por isso ele falou a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e depois cuida da doutrina. Agora, queridos irmãos, eu quero mostrar a você o que Cristo fez por você e o que você tem a obrigação de fazer. E essa obrigação não vem do pastor Carlos, mas vem da palavra de Deus. Quando nós olhamos a condição de cada um de nós, olhando para a mesma carta, aos Colossenses, diz que nós estávamos na potestade das trevas, Colossenses 1,13 na parte A, que nós éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas nossas obras, Colossenses 1:21, e nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, Colossenses 2:13. Agora, o que aconteceu conosco, queridos irmãos? Como é possível sair de uma sentença de morte a não ser pelo perdão? Como é possível sair da sentença de morte a não ser através de alguém que tem autoridade para fazer assim: eu tiro você dessa sentença de morte? Aí agora nós gostamos da palavra chariz, porque graça, favor imerecido, graça a Deus, porque graça de Deus é o amor de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, o que Jesus fez por nós, Romanos capítulo 5, verso 12, que quando Adão pecou, esse pecado entrou no mundo e com ele veio a morte, e estendeu a todos nós. E continuando o texto de Romanos capítulo 5, verso 19 a 20, diz que: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos irmãos, o texto está dizendo em Romanos capítulo 5 que havia sobre nós uma condenação e precisava de um perdão. Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus e nós estamos longe de Deus. Havia necessidade de um ato de perdão. Aí nós vemos então Deus através de Jesus Cristo, pois a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. O resultado da dádiva de Deus é um bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Ou seja, não importa o quanto eu tenho pecado, mas a graça de Deus sobrepõe. Colossenses capítulo 2, 13, 14 diz que Deus nos perdoa de todos os pecados. Aí nós estamos vendo, queridos irmãos, que este pecado, o qual estava sobre nós, mas a graça de Deus nos alcançou, nos transformando. Essa graça maravilhosa de Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 21 diz: porquanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 13, 14, 20 a 22, diz que, no capítulo 1, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas que estão na terra, como as que estão nos céus, também a vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos, e no entendimento pelas suas obras más, mas agora nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável
no capítulo 2, verso 13 a 15, diz: e quando nós estávamos mortos, nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira era contrária, e Ele tirou do meio de nós, gravando-a na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ainda aos Efésios 1,7, Paulo diz: não temos a redenção por meio, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E Romanos, de maneira muito linda: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, irmãos, quem é Jesus? Como Paulo descreve Jesus na sua carta aos Colossenses? Isso aqui é lindo demais, irmãos. Se você não consegue perdoar, olhando o que Jesus fez, eu não quero você. Porque, irmãos, quando aquela jovem estava cantando ali na última fileira, Deus continua enxuzando, dependa de Deus, separe, jejue, busque a presença de Deus. Eu preciso compreender que eu preciso ter intimidade com o Senhor. Irmãos, para pensar quem é Cristo. Para pensar o que Cristo fez por você, querido irmão, querida irmã. E Paulo, de maneira sobrenatural, olha o que ele fala a respeito de Cristo, lá no capítulo 1 de Colossenses, verso 15 a 19, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Dá para você entender a sublimidade de Cristo, a sua soberania. Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor sobre céu e terra, e nós o aguardamos. Agora, quando eu vejo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8, apesar de Ele ser o Deus criador de todas as coisas, o primogênito de todas as coisas, João diz que por Ele nada do que foi feito se fez. Em Filipenses capítulo 2, 5 a 8, seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Queridos irmãos, perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Como é gostoso receber o perdão do Senhor, mas nós, pela palavra de Deus, na sua origem, que vem da palavra chariz, da palavra graça, precisamos ter a mesma atitude em perdoar. Deus não aceita menos do que isso, e não precisa mais do que isso, apenas precisa obedecer. Deus imputou os nossos pecados a Cristo como juiz. Deus atribuiu a responsabilidade do nosso pecado a Cristo, tornando possível que Ele recebesse juntamente a punição que era vinda sobre nós, merecida pelos nossos pecados. Deus imputou em Cristo. Deus falou: Carlos, o seu pecado é Cristo que vai pagar. É Cristo. Você está perdoado.
Eu não sei se você vai ter coragem de não perdoar mais ninguém a partir de hoje. Se você não tem coragem, você precisa voltar para a palavra de Deus. Porque tudo que você está fazendo, se você não consegue perdoar, alguma coisa está errada, você está enganando a si mesmo. Irmãos, eu estou orando sobre essa mensagem, desde que eu preguei a última mensagem, não sei, sobre o amor de Deus. Então os textos acima mostram que Cristo foi nosso substituto. Aceitamos a penalidade do pecado, Ele aceitou a penalidade do pecado que era nossa, nós que pecamos contra Deus. Nós que pecamos. Sabe, queridos irmãos, quanto mais meditamos na maravilhosa graça de Deus que nos alcançou por meio do Senhor Jesus de Nazaré, mais eu preciso praticar o perdão, mais eu preciso aproximar daqueles que me prejudicaram, seja por palavras, ações e atitudes. A prática do perdão está diretamente relacionada com a decisão de crer e receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você é uma pessoa salva, não tem como não perdoar, não pode negar o perdão. Se você não entregou a sua vida a Jesus, precisa entregá-la para alcançar o perdão de Deus. Foi essa a compreensão que Pedro entendeu, queridos irmãos. Quando nós olhamos Pedro diante do Sinédrio, ele fez uma defesa fantástica no capítulo 7 de Atos. E o texto diz que arrastaram Estevão para fora e começaram a apedrejá-lo. E o texto diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu Jesus à direita do Pai. E no momento finais que ele já estava adormecendo, porque o crente adormece, não morre. O texto diz que enquanto atirava as pedras, Pedro orou assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele caiu de joelho e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E ele adormeceu. Ele tinha pleno conhecimento do mandamento de Deus, que tinha que perdoar no último momento. Senhor, eu vou estar com o Senhor, Pai, mas perdoa esse pessoal, Pai, que estão me apedrejando. Há muitas pessoas que querem correr atrás de alguém para confessar os pecados antes da morte. Ah, meu irmão, faça isso em vida. Faça isso em vida. O que, queridos irmãos? Perdoar é obrigação. Perdoar é obediência. E não é emoção. Agora eu vou falar para você a consequência disso. Sabe a oração do Pai Nosso? O único assunto que Jesus traz depois da oração do Pai Nosso é sobre o perdão. Ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, verso 14 a 15, palavras de Jesus. Palavra de Jesus. Desculpe, irmão, estou de nervoso, mas meu coração pega. Que eu tenho. Agora, quanto tempo eu devo perdoar? Pedro, talvez querendo fazer média com Jesus, falou: Senhor, porventura posso perdoar 7 vezes, porque o normal pela lei era 3 vezes. Mas Jesus dizendo: não vos digo 7, mas 70 vezes 7. A única pessoa no mundo por dia. Se usar matemática, multiplicação, 490 vezes, a única pessoa por dia. Mas aqui em matemática, limite infinito, aqui é infinito. Aqui não é um, é infinito. Quantas vezes for necessário. Sabe, queridos irmãos? Lidar com a questão do perdão é algo que é muito delicado. Mas quando a igreja, como a igreja de Colossos, compreende
que perdão é um mandamento de Deus. Porque assim como nós fomos perdoados pela graça de Deus, pela mesma graça nós temos que fazer. Eu quero concluir a mensagem trazendo algo por escrito. A prática do mútuo perdão entre os membros é essencial para o bem-estar interno e ao bom testemunho externo da igreja. Sem esta prática, multiplicam-se no corpo de Cristo a amargura, o ódio, a maledicência, a mentira, o ressentimento, porque as pessoas ouvem uma coisa e multiplicam rapidamente sem passar pelas três peneiras. Será que aquilo que eu ouvi é verdade? O que é verdade e o que é mentira? E as pessoas multiplicam sem realmente avaliar aquilo que deveriam ver. E aí cria dentro da igreja um momento de amargura, de ódio, de maledicência, de mentira, de ressentimento. E o resultado final torna difícil ou impossível o bom relacionamento no corpo de Cristo. Quando, porém, todos os membros ficarem imbuídos da atitude perdoadora, o amor mútuo será fortalecido, os membros poderão cooperar em paz e harmonia, e desta maneira a paz interna da igreja servirá de testemunho aos que ainda não são crentes, e daquele perdão e a reconciliação, e o Espírito Santo vai operar de tal forma que é um crescimento. Eu creio ainda que Joel vai se cumprir de novo. Haverá um novo derramamento do Espírito Santo. Eu creio. E eu creio que a igreja que experimentar esse avivamento, que quer experimentar esse avivamento, precisa começar a resolver a questão do mandamento do perdão. Precisa urgentemente se colocar na presença de Deus e buscar na palavra de Deus, na direção de Deus, resolver essa questão, para que a igreja venha viver um grande avivamento. E nós sabemos que a nossa igreja está em prol de viver isso, e o diabo tem trabalhado tremendamente, trazendo confusão, mas eu declaro no nome do Senhor Jesus de Nazaré, que Ele está para ir por terra em nome de Jesus. Toda a sua arma forjada, tudo aquilo que Ele vem trazendo está cancelado em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e Deus ainda nesta noite vai fazer algo sobrenatural para a glória. Irmãos, Deus quer fazer algo muito grande, muito. Deus quer levar cada um a um patamar mais de intimidade com Ele. Eu sei que você pode estar triste, você tem razão, porque apontaram o dedo contra ti, falaram mentira contra a tua vida, mas olha para Jesus. Assim como Jesus perdoou, a graça de Deus foi alcançada, que esta mesma graça de Deus você multiplique na vida do outro, perdoando. E conta com esse pastor, conta com o pastor Lucas, e logo em breve com o pastor Zé Roberto, para que vocês possam ser assistidos nisso. Eu tenho pedido a misericórdia de Deus e me coloco à disposição do Senhor, porque perdoar, o ato de perdoar é um mandamento, e precisamos perdoar uns aos outros.